E aí, eu sou Vinícius Gadelha, sou aluno da FATEC Zona Leste e hoje estou aqui para apresentar meu trabalho de programação orientada a objeto. O tema que eu escolhi foi a integração entre a linguagem de programação Java e o banco de dados MongoDB. Neste vídeo eu vou estar explicando o que é o MongoDB, como ele é usado, como ele funciona. E através do driver eu vou fazer algumas operações de CRUD básico usando o Java. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é o MongoDB. O MongoDB ele é um banco de dados não relacional, ou seja, ele não trabalha com o modelo entidade de relacionamento que a gente vê no SQL Server, no MySQL ou no Postgres, de propósito geral, baseado em documentos. O que significa que ele armazena dados em documentos do tipo JSON. Como assim documentos? Diferentemente dos bancos relacionais, que os seus dados eles são armazenados nos sistemas de linha coluna, no MongoDB os dados eles são guardados no banco baseado em objetos, documentos do tipo JSON. JSON é nada mais do que uma notação de objetos do JavaScript. Ele é comumente usado globalmente, principalmente para integrar aplicações de diferentes linguagens. E aqui a gente tem um exemplo básico de como o JSON funciona e como ele é feito. Basicamente, ele trabalha com o esquema de chave-valor. Então, nós podemos ver aqui um exemplo de um dado de uma conta. Essa conta pode ser de qualquer aplicação. Então nós podemos ver aqui a chave username, que não é nada mais nada menos do que o usuário da pessoa em si. E aqui nós temos o valor, que é o Cleroy71. Esse aqui é um nome aleatório que eu peguei, só para exemplificar. Embaixo nós temos o password e em seguida uma senha com hash qualquer. Embaixo o e-mail e o valor do e-mail é o e-mail do cara. E aqui embaixo temos o created at também como chave e o valor dele seria uma data qualquer em formato ISO. Bom, agora que a gente já viu como o JSON é feito, como ele se parece, nós temos que entender que, na verdade, o MongoDB ele armazena uma versão diferenciada do JSON, que não é nada mais, nada menos do que o BSON. Quando a gente insere um documento utilizando alguma linguagem de programação, os drivers do Mongo são responsáveis por serializar esses objetos JSON em documentos do tipo BSON. BSON são JSONs em formato binário. Ou seja, ele parte da mesma forma de chave-valor, igual o JSON, porém, a vantagem do BSON em relação ao JSON é que ele tem ele tem a capacidade de poder fazer a inserção de dados de tipos diferentes. Como, por exemplo, ele consegue inserir dados do tipo data e inteiros de tipo diferente, tanto de 32 bits quanto de 64 bits, entre outros tipos como o próprio tipo binário. Bom, para fazer uma comparação direta com um banco de dados relacional, aqui está duas entidades, uma chamada estado e outra cidade, onde quando a gente trabalha normalmente com os bancos relacionais, tanto o estado quanto a cidade são objetos distintos, porém quando a gente quer fazer a ligação de uma cidade com o estado, nós temos que colocar uma chave estrangeira na entidade cidade. Nesse caso aqui está o estado ID, o ID do estado em específico, porque um estado ele pode ter várias cidades, porém uma cidade só pode ter um estado. Então, no caso, quando a gente inserir dados tanto em estado quanto em cidades, em um banco relacional, nós teremos que ter duas tabelas. Já quando a gente parte para
para o MongoDB e nós inserimos documentos, que não são nada mais do que objetos do tipo JSON, e a sua estrutura ficaria diferente. Neste caso aqui, nós temos o nome da coleção, né? Nós chamamos, ao invés de chamar de tabela, nós chamamos um grupo de dados de coleção. E nesse caso aqui, esse seria a coleção estado, onde ele tem um nome e um F, e teria um array de cidades dentro da própria coleção de um estado específico. Aqui nós temos um exemplo de inserção de um documento do modelo da coleção estado, como nós exemplificamos anteriormente. Então aqui nós temos o nome do estado, que é São Paulo, o F do estado, que é SP, e aqui está o array com as respectivas cidades do estado. Aqui tem um exemplo básico de apenas uma informação, que seria o nome da cidade, mas como se trata de um objeto JavaScript, nós podemos fazer inserção de mais de um tipo diferente em um só documento. Então isso criaria meio que um esquema de cascata de árvore. Então nós precisaríamos apenas de um documento para armazenar o estado de São Paulo inteiro e todas as suas cidades. Bom, agora a gente vai para o código para poder demonstrar como a gente integra o Java com o MongoDB. Bom, para a gente conseguir fazer a nossa aplicação com o MongoDB, a gente precisa primeiro baixar o servidor local na nossa máquina. No caso, o Community Server já é o suficiente. O processo de instalação é bem simples, basta dar next em tudo e install no final. Por padrão, ele vai baixar juntamente com o Mongo um aplicativo chamado MongoDB Compass. Se a gente olhar aqui, a gente consegue, se a gente não passar nenhuma string de conexão, a gente dá um connect aqui, a gente vai se conectar ao cluster local da nossa máquina. Bom, depois de instalar, a gente tem que pegar os drivers do Java. No caso, aqui no site do mongodb.git.io, Mongo Java Driver, a gente tem todas as versões de driver do Java. A gente vai pegar a última aqui, Java Driver Installation. Se você quiser optar por baixar o jar e colocar no seu bitpath, também vai funcionar. No caso aqui, ele funciona muito bem com o Maven, que é um gerenciador de pacotes e dependências do Java. Com isso é só a gente criar o nosso projeto no Maven e jogar aqui no nosso pom.xml as dependências que a gente copiou lá do site do Mongo. Bom, com isso aqui no nosso projeto Maven, aqui a gente consegue ver as dependências. Ele vai baixar automaticamente para você todas as dependências do MongoDB. Aqui está o driver, a biblioteca Bison e o driver síncrono do Mongo. Bom, para agilizar o processo, eu criei uma classe aqui de usuários que a gente vai utilizar para poder conseguir inserir o nosso usuário no nosso banco. Bom, ele tem um username, ele tem uma senha, 2 de tipo string, e ele tem um object ID, que a gente vai explicar mais para frente para que ele serve. Também a gente tem uma classe telefone, então aqui temos só uma string número, com getter e set dele. Além da main, que está vazio, a gente vai fazer alguns métodos aqui. E a classe de conexão. Tá, para a gente explicar a classe de conexão. Para a gente conseguir se conectar ao nosso cluster, a gente tem que criar um objeto do tipo Mongo Client. No caso, eu criei aqui um objeto privado estático, client, com o nome de connection, e um método estático que vai retornar para a gente um Mongo Database chamado getDatabase. Bom, antes de tudo, para a gente conseguir instanciar a nossa conexão, a gente tem que usar um método estático do Mongo chamado mongoclients.create. Assim ele vai criar uma instância do nosso Mongo Client
para a gente conseguir utilizar os nossos bancos de dados. Aqui eu só verifico se a conexão é igual a nula. Se ela for, então a gente instancia o nosso client. Assim, sempre que esse método for acessado, ele só vai criar uma conexão. Assim a gente permite que essa conexão não seja reescrita todas as vezes que ela for solicitada. Meio que como se fosse um objeto físico, como se fosse um objeto totalmente com o primeiro valor sendo setado e depois ele não conseguindo ser alterado. Bom, o método para a gente conseguir o nosso database, está aqui uma variável database, é o connection.getDatabase. E como parâmetro a gente passa aqui o database que a gente vai pegar. Bom, aqui a gente tem esses databases, esses três vêm como padrão no nosso Mongo e aula Mongo aqui. Eu vou trocar, vou colocar só para Java Mongo. Pronto, com isso a gente já é mais do que suficiente, a gente já consegue pegar o nosso database com o nome Java Mongo. Só que, como padrão, a gente vai trabalhar com Pojo. Pojo não é nada mais do que um objeto padrão do Java. O nosso usuário aqui, ele já é considerado um Pojo, é um objeto, é uma classe clássica do Java, onde nós temos os atributos privados e os getters e starters deles. Então, isso daqui já é uma classe do tipo Pojo. A gente cria um codec que vai utilizar o Pojo Codec Provider.builder. Isso daqui vai facilitar na hora da gente conseguir criar uma tabela, porque a gente vai conseguir mapear a nossa classe diretamente na nossa coleção. Então, a nossa coleção vai ter exatamente esses três objetos, esses três atributos: o ID, o username e o password. Pronto, a gente só seta aqui o nosso codec e já está funcionando. Aqui eu criei um método para fechar a conexão, se for necessário, no final da aplicação, se você quiser fechar a conexão. Bom, para a gente fazer os nossos métodos, eu vou criar uma classe aqui chamada usuário controller. Bom, que ele vai ter um objeto um objeto do tipo Mongo Collection. Aqui a gente passa o tipo da nossa coleção, que no caso vai ser o usuário. Vai ser uma coleção de usuário. Vou colocar aqui o nome de users. Eu vou criar o construtor. Do nosso usuário controller. Que quando o nosso controller foi instanciado, a gente vai setar uma coleção para os nossos users. Então o nosso users vai receber a nossa conexão, connection.getDatabase. Então aqui ele vai retornar o nosso database, mas na real ele é uma coleção, então a gente tem que pegar a coleção que a gente quer. Então a gente dá um get collection. Bom, aqui é só a gente passar o nome da coleção que a gente quer pegar. No caso, vamos pegar a coleção usuário, de usuários. Bom, ele vai estar dando erro aqui, porque como a gente setou para o nosso padrão da nossa database trabalhar com Pojo, com mapeamento de classes diretas, então quando a gente quando a gente pegar a nossa coleção, a gente tem que passar qual classe vai ser mapeada dentro dessa coleção. Então a gente vai colocar aqui que a gente quer que seja mapeada nessa coleção a classe usuário.class. Pronto, assim a gente já tem a nossa coleção em mãos. Bom, isso já é o suficiente para a gente conseguir trabalhar. Então a gente pode criar um método público aqui que vai inserir um usuário. Então public void inserir usuário. Como parâmetro ele vai pedir um usuário. Bom, aqui é só a gente usar a nossa coleção. A gente pega a nossa coleção, ponto, insert one. Aqui com insert one a gente consegue inserir um usuário
dentro da nossa coleção. Só a gente passar aqui o usuário como parâmetro. E pronto. Bom, esse insert1 retorna pra gente um resultado. Então a gente dá um var result aqui. Pronto, a gente tem um resultado. A gente pode fazer o seguinte, a gente verifica se o nosso resultado.get insertedID for diferente de nulo. Se ela for diferente de nulo, então significa que o nosso usuário foi inserido. Se não, erro ao inserir o usuário. Bom, quando a gente insere um documento no Mongo, o Darp ele vai retornar para a gente um resultado. E esse resultado ele tem um ID que o próprio Mongo gera. É um hash do tipo Object ID, é exatamente esse daqui que a gente colocou como propriedade na nossa classe usuário, Object ID, baseado em um timestamp, então tempo, com uma data, baseada também em um valor aleatório e um autoincremento no final. Então, a gente colocou aqui como propriedade do nosso usuário para a gente conseguir ver e pegar esse ID. A gente não precisa necessariamente ter essa propriedade na nossa classe para conseguir fazer as inserções de usuário. Porém, para a gente conseguir dar um replace, delete, é interessante que a gente utilize o ID para isso. Bom, então nosso inserir já está concluído. É só a gente vir aqui no main e instanciar um controller, usuário controller. Pronto. Aqui no nosso controller, a gente já consegue usar o método inserir usuário. Bom, é só a gente passar um usuário como padrão, como parâmetro. Vamos criar aqui um usuário, var user set new usuário, e vamos setar nesse usuário um username. Vamos chamá-lo de Marcos. E vamos setar nele uma senha. 1, 2, 3. Pronto. A gente criou nosso usuário. A gente usou o método controller para inserir o usuário. Só a gente rodar nossa aplicação. Bom, usuário inserido com sucesso. Aqui no nosso Compass, a gente atualizar aqui. Aqui está o nosso banco de dados que a gente criou. E aqui está a nossa coleção usuários. Se a gente clicar, tem aqui um documento inserido com o Object ID gerado pelo próprio Mongo, uma senha que a gente setou lá atrás e o username dele. Se vocês perceberam, a gente não, em nenhum momento a gente falou para criar um database. A gente só está utilizando o método get para a gente pegar o database e aqui o get para a gente pegar a nossa coleção. Mas por padrão, o driver do Mongo ele vai verificar se o database que a gente está tentando pegar existe e se a coleção que a gente está tentando pegar existe. Se ele não existir, ele vai criar automaticamente para a gente. Que foi no caso que aconteceu aqui. Bom, agora aqui na nossa classe usuário, a gente vai dizer que o nosso usuário tem uma lista ligada de telefones. Chamar telefones. Bom, basicamente o que a gente está fazendo aqui, a gente está dizendo que o nosso usuário ele pode ter vários telefones diferentes. Em um banco relacional a gente teria que criar a classe telefone para conseguir inserir naquela tabela os telefones com o ID do respectivo usuário. Bom, vamos setar o número desse telefone. A gente acrescenta ela na lista. E no nosso usuário.
a gente coloca todas as listas de telefone, a lista de telefone que a gente criou. Só vamos trocar o nome aqui do nosso usuário para Lucas. Se a gente rodar, usuário inserido com sucesso. Se a gente abrir a nossa coleção aqui, bom, tá aqui um usuário com o nome Lucas, com um telefone com um número. Bom, se vocês perceberam, a gente não precisa ter que diferenciar ou inserir um array mesmo que vazio no primeiro documento. O Mongo trabalha com os documentos dinâmicos, então eles necessariamente não precisam ser iguais. No caso aqui a gente tem uma lista de telefone e aqui não. Assim a gente consegue escalonar muito bem o nosso banco. Mesmo que a aplicação seja gigantesca, é só a gente trocar as propriedades da nossa classe que o banco vai se moldar sozinho. Bom, aqui dentro também na nossa coleção a gente tem diversos outros métodos. Como o remove, o rename, replace, o update, o find para a gente conseguir buscar. E a busca acontece através de filtros do Mongo, de classes, com métodos estáticos, no caso é essa classe filtro aqui, filters, com seus métodos aqui. No caso daqui é o igual, então a gente vai colocar um filtro de igual. Existe também o de maior, menor, todos os tipos de operações lógicas, a documentação é gigantesca, mas basta a gente criar o filtro. Isso tanto na hora da gente tentar dar um update a algum usuário, como a gente remover, ou dar replace, ou até mesmo querer listar o usuário. Bom, eu vou ficar por aqui. O driver é gigantesco, mas acredito que isso já é o suficiente. Obrigado e até a próxima.